Olá, estudantes! Sou a professora Luana Jensen, de Língua Portuguesa. Ei, bonitos! Hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria da Educação de Manaus em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. E hoje vamos reforçar um assunto muito importante, a identificação da finalidade de cada texto. Vamos juntos para mais essa exploração no mundo da língua portuguesa. Fala, Curupira! Diz aí, o que aconteceu? Você acordou hoje e o seu cabelo tá todo roxo? Meu Deus, sério? Bom, eu não tenho a mínima ideia de quem tenha feito isso. Não. Você acha que fui eu mesmo? Mas por que você acha isso? Daquela vez que o fogo da mula sem cabeça apagou, foi sem querer. Eu não fiz nada planejado. Faz assim, olha. Descobre quem fez isso contigo e depois você me liga, que agora eu vou ligar pro Boto, pro Lobisomem e pra Yara pra saber um pouco mais sobre essa história, tá bom? Beleza, tchau! Eu fui brilhante em pregar essa peça! Sabia que todo dia 22 de agosto é celebrado o Dia do Folclore? A data surgiu com o objetivo de valorizar e preservar as manifestações culturais populares do país. Tudo começou lá em 1965, para alertar sobre a importância das tradições, lendas, festas e costumes que compõem o folclore brasileiro. O personagem Saci foi criado com uma finalidade, talvez de explicar aquilo que não conseguem explicar naturalmente. E tudo relacionado a ele e ao folclore está expresso nos gêneros textuais, que também possuem uma finalidade, como veremos nessa viagem pelo universo do folclore brasileiro. Bora lá! Bonitos, assim como existem muitos personagens no folclore brasileiro, também existem diversos gêneros textuais, cada um com sua finalidade bem definida. Já vimos esse conceito em aulas passadas, mas é sempre bom revisar os conceitos antes de analisar os textos, não é verdade? A finalidade de um texto é a razão pela qual ele é feito, ou seja, a sua utilidade ao tratar de um tema. Podemos nos perguntar, esse texto serve para narrar, descrever, informar, opinar? Essas podem ser as possíveis finalidades de um texto. E atenção, estudantes! A finalidade é diferente do tema. Como já bem vimos por aqui, não pode haver confusão. Lembrem, tema é o assunto principal do texto. Finalidade é para que serve o texto, a razão pela qual ele foi escrito. Agora que já retomamos esses conceitos tão importantes sobre a finalidade de um texto, vamos passar para os gêneros textuais. Bonitos, vocês nem sabem. Além de ser um período de valorização do folclore brasileiro, também vivemos uma das épocas mais agitadas da cultura na região norte, o Festival Folclórico de Parintins. São dois bois-bumbá disputando o festival de forma caprichosa e com a festa maravilhosa garantida. Nele temos danças, lendas, ritmos e tradições que são passadas de geração em geração. Ou seja, é uma expressão viva do nosso folclore. E sabe de outra coisa? Tem um texto aqui que pode servir para a nossa aula sobre finalidade. Acompanhe a leitura comigo. Festival de Parintins ganha toada em homenagem a Caprichoso e Garantido. Além dos bois, tudo que envolve o festival também começa a ter aquecimento. Uma das patrocinadoras oficiais do evento, a Companhia Aérea Azul, lançou nesta quinta-feira, 15, uma toada em homenagem a Caprichoso e Garantido. Com o lema "O céu do Brasil é azul e vermelho", a empresa adaptará pelo segundo ano seguido o vermelho do Garantido como cor parte de suas logos em aeronaves. A mudança das cores e o lançamento de uma toada homenageando os bumbás
são parte de uma iniciativa. Visa homenagear os protagonistas da festa, o boi caprichoso, de cor azul e estrela na testa, e o boi garantido, de cor branca e decoração vermelho. Bonitos! Como já sabemos, a notícia é um gênero textual utilizado para apresentar acontecimentos reais ao público, sem expressar interpretações ou opiniões sobre o tema. Mas qual é a finalidade da notícia, professora? Estudantes, ela tem como principal finalidade noticiar, informar um fato ao público, destacando dados importantes e fontes confiáveis. Esse texto que acabamos de ler nos mostra um fato que realmente aconteceu durante o festival deste ano: a criação de uma nova toada em homenagem aos bois Caprichoso e Garantido. A toada foi lançada por uma empresa aérea que também participa das comemorações e adapta suas cores para mostrar o apoio aos dois bois. Isso mostra como todos se envolvem com os festejos. Isso valoriza demais o nosso folclore para além do dia 22 de agosto. Percebem como a notícia nos ajuda a saber o que está acontecendo ou o que já aconteceu? Isso é muito importante. A finalidade da notícia é justamente informar o leitor sobre um fato verdadeiro, trazendo dados importantes, nomes, locais e até a fonte da informação, como vimos no texto de hoje. Mesmo que nem todo mundo possa ir pessoalmente a Parintins, muitos de vocês, com certeza, assistiram ao festival pela televisão ou pela internet e vibraram com cada apresentação. Esse é o poder da notícia, deixar todo mundo por dentro do que acontece no mundo, inclusive sobre o nosso rico folclore amazônico. Agora, vamos analisar o próximo gênero. Olá, estudantes! Lembram de mim? Já estive com vocês em outras aulas contando histórias maravilhosas. E com o tema de hoje, vi que era o momento certo para trazer outra história para vocês. Melhor dizendo, uma lenda sobre o menino travesso que conhecemos lá no começo, deixando inquieto o pobre Curupira. Só que dessa vez, a lenda é escrita em outro formato. Acompanhem comigo essa leitura. Saci Pererê, pula que nem esquilo, corre que nem preá, barete vermelho e cachimbo. Ele vai chegando, ele vai chegando, ele vai assobiar. Quem deu nó cego no rabo do cavalo? Quem gorou os ovos da galinha? Quem desmanchou a casa do passarinho? Foi o Saci Pererê que saiu do redemoinho. O fogo apagou, não foi a água. A comida azedou, não foi o tempo. A massa desandou, não foi o fermento. Foi o Saci Pererê que saiu do vento. Bonitos, gorou significa estragou, não deixou dar certo. Que texto interessante, não é mesmo, bonitos? Perceberam que ele apresenta um certo ritmo e musicalidade? Como se estivéssemos cantando? Isso acontece porque se trata de um poema. Bonitos, o poema é um gênero textual escrito em versos, que equivale a cada linha do texto. Um conjunto de versos é chamado de estrofe, como se fossem os parágrafos de um poema. Além disso, possuem diversos elementos que garantem o ritmo na leitura, como as rimas, sons muito próximos que aparecem ao final dos versos, como em passarinho e redemoinho, por exemplo. E a finalidade de um poema, qual é? Nesse caso, pode ser mais de uma, como expressar emoções e sentimentos, gerar reflexões, narrar ou contar histórias, entre outros. Tudo isso vai depender da escolha de cada autor. No caso do nosso poema, a finalidade é narrar, de maneira poética, algumas travessuras do personagem. Isso fica evidente nas ações do Saci destacadas no texto: pular, correr, dar nó, apagar o fogo e azedar a comida. Bonitos, mesmo sem estrutura que estamos mais acostumados, em prosa, as lendas podem ser contadas de diversas formas, com a mesma riqueza de detalhes e importância.
Bonitos, o Saci precisou ir. Tinha uma pescaria marcada com o boto cor-de-rosa, outro personagem folclórico. Inclusive, aprender um pouco mais sobre o folclore também nos ajudou a entender melhor como identificar a finalidade de um texto, independente do gênero textual. Agora que vocês já sabem identificar a finalidade desses gêneros textuais, chegou a hora de testar os conhecimentos com uma questão modelo. Bora lá! Leia o texto abaixo e responda a questão. Mapinguari, o protetor lendário da floresta. O Mapinguari é uma criatura lendária do folclore amazônico, especialmente popular entre comunidades da região norte do Brasil. Sua origem está ligada a lendas indígenas, como as dos povos Tupi e Pano, e também a tradições orais de seringueiros e ribeirinhos. Segundo as histórias, o Mapinguari seria um homem que desrespeitou a natureza e foi transformado em monstro como castigo. Ele é descrito como uma criatura gigante com um corpo coberto de pelos, força descomunal, um único olho na testa e uma boca enorme no meio da barriga. Disse que seu cheiro é forte e que ele emite gritos assustadores quando aparece na floresta, sendo considerado um guardião mítico da natureza. Esse texto tem como finalidade: letra A, convencer o leitor de que Mapinguari é um ser real e perigoso. Letra B, relatar o encontro com o Mapinguari em uma região da Amazônia. Letra C, fazer uma crítica sobre o desmatamento da floresta. Ou letra D, apresentar informações e características sobre o Mapinguari. Bonitos, esse texto que acabamos de ler é um resumo, tendo como tema o personagem folclórico Mapinguari. Sabendo disso, vamos analisar as alternativas e verificar qual delas apresenta a finalidade do texto. A alternativa A indica que o texto quer convencer o leitor de que o Mapinguari é um ser real e perigoso. Porém, o texto deixa claro que ele é uma criatura lendária, pertencente ao folclore e às tradições orais, sem a intenção de convencer da sua existência real. Por isso, eliminamos essa alternativa. Na alternativa B, foi afirmado que o texto tem como finalidade relatar um encontro com o Mapinguari. Mas, em nenhum momento, o texto apresenta uma narrativa pessoal ou de testemunho, apenas informações gerais e descritivas. Assim, descartamos essa opção. A alternativa C aponta que o texto faz uma crítica sobre o desmatamento da floresta. Apesar do tema estar relacionado à natureza, não há crítica ambiental no texto, com o foco apenas no personagem. Desse modo, desconsideramos essa opção. Agora, vamos analisar a alternativa D. Afirma que a finalidade do texto é apresentar informações e características sobre o Mapinguari. Isso é exatamente o que o texto faz, principalmente se tratando de um resumo, com destaque para as principais informações sobre o personagem. A origem da lenda, os povos que a contaram, as descrições físicas da criatura e sua importância no imaginário popular. Desse modo, a letra D é o nosso gabarito. Agora é hora de praticar! Bom exercício para vocês! Fala, turma! Aqui é Júnior Mar e a dica de hoje é... Finalidade de texto! Vamos falar da finalidade de texto. Quem tá animado aí? Todo mundo muito animado para aprender muito mais. E vamos começar hoje com um texto. Leiam comigo, vai! Bárbara, do 5º ano, destacou o entusiasmo em conhecer mais sobre os dinossauros e em aprender, na prática, a moldar os dentes desses animais pré-históricos. Vou fazer umas perguntinhas para vocês aí, para vocês também. Esse texto tem como finalidade, como objetivo, divertir? Não!
tem como finalidade ensinar? Vou tentar então uma letra C. Tem como finalidade informar? Sim! Maravilha! Todos acertaram. Todo o texto tem uma intencionalidade, tem um objetivo, tem uma finalidade. Nesse caso aqui, de informar. Valeu? Precisamos identificar isso na leitura do texto. Bem, essa foi a nossa dica de hoje. Então agora... Brilha! Brilha, garoto! Fala, galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. Para a nossa primeira questão, leia o texto e responda a questão. O Festival Folclórico de Parintins deste ano foi maravilhoso. Talvez a melhor edição dos últimos anos. Garantido e caprichoso, trouxeram mais de 30 mil pessoas por noite. O campeão foi o Caprichoso, mas todos ganharam com o legado deixado. Esse texto tem como finalidade: letra A, noticiar o campeão do festival. Letra B, apresentar a quantidade de pessoas que compareceram ao evento. Letra C, avaliar o Festival Folclórico de Parintins. Ou letra D, descrever as apresentações do festival. Tempo na telinha. Vamos verificar as alternativas, bonitos. A alternativa A propõe que a finalidade do texto é noticiar o campeão do festival. O texto até menciona quem foi o campeão, o Boi Caprichoso. Mas esse não é o foco principal do autor. A vitória é apenas uma das informações dentro de um comentário maior sobre o evento, de maneira geral. Portanto, desconsideramos essa alternativa. Já a alternativa B destaca como objetivo do texto apresentar a quantidade de pessoas presentes. Assim como vemos na alternativa anterior, o texto também traz esse dado, mais de 30 mil pessoas por noite. Mas isso aparece como informação complementar, reforçando o sucesso do festival, e não como foco principal, o que também elimina essa opção. Bonitos, a alternativa C aponta que o texto faz uma avaliação sobre o Festival Folclórico de Parintins. Isto está bem claro na maneira como o autor do texto fala do evento, dizendo que foi maravilhoso e até comentando que talvez tenha sido a melhor edição dos últimos anos. Além disso, fala sobre o impacto positivo que o festival teve, dizendo que, mesmo com o vencedor, todos ganharam com o legado deixado. Essas expressões revelam um ponto de vista pessoal e um julgamento positivo sobre o evento, demonstrando que a finalidade do texto é avaliar o festival. Portanto, bonitos, a alternativa correta é a letra C. Agora, vamos analisar a alternativa D. Ela destaca que o texto descreve as apresentações do festival. No entanto, o autor não apresenta detalhes sobre as performances dos bois, Garantido e Caprichoso, como enredos, coreografias, músicas ou alegorias. O texto se concentra em fazer uma apreciação geral do evento, e não em relatar como foram as apresentações. Assim, a letra D também pode ser descartada. Vamos agora à nossa segunda questão. Leia o texto e responda a questão. A lenda do dia e da noite. No início do mundo, as coisas eram todas mal feitas.
Não tinha noite, só existia o sol. O dia não tinha fim e as pessoas trabalhavam sem parar. Quando dava sono, elas dormiam, acordavam e o sol estava no mesmo lugar. O sol era muito quente, a gente assava peixe, cozinhava e torrava farinha na quentura do sol. Até que certo dia o pajé pensou em mudar. Ele pegou 2 cabaças de amendoim, uma com amendoim branco e outra com amendoim preto. Primeiro ele quebrou a cabaça de amendoim preto e a noite chegou. O pajé dormiu para fazer a distância da noite. Ele acordou às 3 horas da manhã e disse: "Vou dormir mais um pouco." Quando deram 5 horas, ele quebrou a outra cabaça de amendoim branco e o dia clareou. Por isso é que temos o dia e a noite. Bonitos, cabaças significa um tipo de vasilha, usada para guardar alimentos ou água. A finalidade desse texto é: letra A, descrever o fato sobre a troca do dia para a noite. Letra B, noticiar um fato sobre mudanças no meio ambiente. Letra C, narrar a lenda do dia e da noite. Ou letra D, divulgar um ritual indígena realizado todos os anos. Que entre o cronômetro, tempo na tela. Vamos analisar as alternativas, bonitos. A alternativa A propõe que o texto tem como objetivo descrever um fato sobre a troca do dia para a noite. Na verdade, o texto não explica de forma científica como o dia vira a noite, mas sim cria uma explicação fantasiosa, com personagens e ações que não existem na realidade, o que mostra que é uma lenda e não um fato real. Assim, desconsideramos essa opção. Vamos para a alternativa B. Ela indica que o objetivo do texto seria noticiar uma mudança no meio ambiente. Porém, o texto não fala de nenhuma mudança verdadeira que aconteceu na natureza, nem possui estrutura de notícia, com título, subtítulo e lead. O que vemos na leitura é que ele conta uma história antiga, cheia de elementos imaginários, o que descarta essa alternativa. Vejamos a alternativa D. Ela destaca que a principal finalidade do texto é divulgar um ritual indígena que acontece todo ano. Mas o que vemos é que ele apenas conta uma lenda antiga, que busca explicar algo da natureza com elementos do folclore indígena, sem mencionar rituais que fazem parte do cotidiano dos indígenas. Nem menciona que a ação acontece todo ano, ou apresentam recursos que busquem convencer o leitor a participar de algum evento. Assim, eliminamos a letra D. Por fim, bonitos, vamos à alternativa C. Ela aponta que a função do texto é narrar a lenda do dia e da noite. Sim, ele conta em forma de história como o pajé usou 2 cabaças de amendoim, uma preta e outra branca, para criar a noite e o dia. A história mostra como os povos indígenas explicavam a existência do dia e da noite antes da ciência, com criatividade e personagens lendários. Desse modo, bonitos, a alternativa correta é a letra C. Chegamos à nossa última questão. Leia o texto e responda a questão. Museu de Ciências Morfológicas celebra o Dia do Folclore. Em alusão ao Dia do Folclore Brasileiro, comemorado em 22 de agosto, o Museu de Ciências Morfológicas, MCM-UFRN, realizará uma programação especial. Com o intuito de valorizar tradições culturais, o evento Contos e Lendas, Uma Tarde no MCM, será realizado neste sábado 31, a partir das 14 horas. Voltada para o público infantil, a programação inclui dinâmicas interativas, jogos educativos
e atividades relacionadas à ciência. Qual a finalidade desse texto? Letra A. Mostrar a origem do Dia do Folclore no museu. Letra B. Noticiar o evento de comemoração ao Dia do Folclore. Letra C. Avaliar a organização do evento Contos e Lendas. Ou letra D. Descrever as atividades do evento para o público. Tempo na telinha. Agora vejamos as alternativas, bonitos. A alternativa A sugere que o texto tem como objetivo demonstrar a origem do Dia do Folclore no museu. Porém, o texto não explica como surgiu essa data ou como o museu começou a comemorar esse dia, mostrando apenas o que será feito na edição deste ano. Assim, eliminamos essa resposta. Passemos para a alternativa C. Ela indica que o texto avalia a organização do evento. Ao realizarmos a leitura, vemos que não há nenhuma opinião, elogio ou crítica sobre o evento que está planejado ou organizado. O texto é neutro, apenas apresenta as informações básicas e importantes, o que descarta essa alternativa. A alternativa D indica que o texto descreve as atividades do evento. Ele até menciona algumas atividades: dinâmicas interativas, jogos educativos e atividades relacionadas à ciência, mas não apresenta muitos detalhes sobre elas. Por isso, o foco principal não é explicar as atividades, o que desconsidera a letra D. Por fim, vamos analisar a alternativa B. Ela destaca que o texto tem como finalidade noticiar o evento de comemoração ao Dia do Folclore. Isso está bem claro no trecho, pois ele informa quando será o evento, sábado, dia 31, às 14 horas. Quem está organizando? O Museu de Ciências Morfológicas da UFRN. E por que está sendo feito? Em alusão ao Dia do Folclore Brasileiro. Tudo isso é típico de um texto que tem o objetivo de informar o público sobre algo que vai acontecer. Sendo assim, a letra correta é B, de bonitos. Ei, estudantes, espero que vocês tenham aproveitado o encontro de hoje. Nos vemos no próximo Sexto Tempo. Tchau!